Bem-vindo ao nosso podcast Acolher Mentes. É um prazer enorme estarmos aqui, eu, Tânia Lopes, psicóloga clínica, e o médico psiquiatra Dr. José Lourenço, para falarmos com você que está aí sobre um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar saúde mental e financeira. Quais os impactos da saúde financeira na nossa mente? Fica aí ligado. Aproveito para pedir a você que compartilhe esse podcast Acolher Mentes. Curta, compartilha, se inscreva, que esse podcast é feito para você. Dr. José Lourenço. Olá, pessoal. Além da saúde financeira impactando na saúde mental, principalmente a saúde mental impactando a saúde financeira, as finanças. Quantas patologias que influenciam nós a ficarmos impulsivos para compras, impulsivos para comportamentos que vão gerar, Tânia, despesas. Só quero dar esse início aí, esse spoiler inicial, para poder prender vocês aí para assistir todo o podcast, tá bom? Falar de saúde financeira, quais os impactos que tem na nossa saúde mental, a gente fica, é fácil, porque você, por acaso, já viu alguém que está, por exemplo, com as contas, as finanças desorganizadas, dormir bem? Certamente quem está com as contas desorganizadas, o descontrole financeiro, quando chega na gente, com certeza impacta na nossa saúde mental. De que forma? A ansiedade vem, o sono não chega, a gente leva os boletos para a cama. Leva os boletos para a cama, não é, doutor? E aí fica difícil você ter saúde mental quando você não se organiza financeiramente. Por isso que é importante a gente ter uma educação financeira desde sempre. Será que as crianças hoje em dia elas estão tendo as orientações? Você teve? Você está tendo? Como estão as suas finanças? Quais os impactos que essa desorganização financeira que, infelizmente, muitas pessoas terminam vivenciando, elas interferem na nossa saúde mental. A depressão já é comprovado. Muitas pessoas que chegam a passar pelo descontrole financeiro impacta na saúde, tendo transtorno de ansiedade presente, a depressão, e vem outras incertezas, noites mal dormidas. Os relacionamentos como ficam? Com certeza afetam os relacionamentos, porque imagina chegar em casa, como você vai chegar bem? Se muitas vezes você não pagou suas contas, as contas não fecham. Hoje, com essa tecnologia cada vez nos convidando para comprar, cada vez tudo aumentando de maneira significativa, e as finanças vão às vezes se perdendo. Eu queria que o senhor Dr. José Lourenço falasse desse impacto que causa esse desajuste, esse descontrole financeiro na vida das pessoas. Então vamos lá. A Tânia iniciou por questões financeiras afetando a saúde mental. Do meio para o final, a gente inverte esse binômio aí. Problemas financeiros. Vale a pena primeiro falar que, infelizmente, isso já está comprovado, que nós brasileiros, a grande parte dos brasileiros, não tem um bom manejo com o seu orçamento, não sabe elaborar um bom orçamento. Tem também a questão do nosso país ser um país de terceiro mundo, subdesenvolvido, aonde os poucos recursos que nós ganhamos, que a maior parte da população ganha, é insuficiente, isso é um fato mesmo, mas também tem escolhas equivocadas, Tânia, que nós fazemos em algum momento da vida, de uma forma isolada, ou às vezes algumas pessoas de uma forma mais recorrente. E esses erros, independente da origem deles, se foi por falta de uma educação financeira aprendida com os pais, ou aprendida na escola, ou aprendida em outros ambientes, ou em cursos, ou por iniciativa própria, né, de nós, em algum momento isso vai impactar várias esferas da nossa vida. A vida de todos nós, seres humanos, é dividida em vários segmentos. Eu falo esferas de vida, que é a esfera familiar, a esfera pessoal,
a família de origem e a família que nós escolhemos, aonde nós estamos inseridos, a esfera do trabalho, a esfera social. Então, cada uma dessas esferas, de acordo com as questões financeiras que estão nos afetando, vai prejudicar a nossa relação, a nossa percepção, a nossa interação com essas esferas da nossa vida, Tânia. Você falou algumas esferas, né? As esferas pessoais, o sono, afetando o sono, causando patologias psiquiátricas ou questões psicológicas também. Nós sabemos que o dinheiro é algo que é essencial para nós todos, para comprarmos água, para ter uma luz aqui nesse momento, para poder a gente estar aqui interagindo. Então, quer queira ou não, na nossa vida, muito da nossa vida depende de recursos financeiros para poder a gente custear. Não estou falando de excesso, muito longe de excesso. Eu citei coisas básicas, água, iluminação. Então, em alguns momentos, a gente tem que colocar o dinheiro no seu devido lugar. Não valorizá-lo, colocar ele no pedestal, mas também não é queimá-lo, utilizar de uma forma equivocada. Como vamos pagar nossas contas, fazer feira, sobrevivermos sem pensar nas finanças? E quantas vezes o adoecimento passa por aí? Porque hoje o que a gente percebe é que muitas pessoas, elas infelizmente influenciadas, doutor, pela mídia, às vezes querem ter um padrão de vida que não tem conexão com o que elas realmente podem. Isso tem gerado muitos problemas, esse descontrole, porque o dinheiro, viver sem dinheiro é impossível. Como é que a gente vai pagar? Como é que saúde, educação, sobrevivência, literalmente? Não tem como, não é? E nessa reflexão, Tânia, que você trouxe, qual é o maior motivador desses problemas financeiros? Nunca é o único motivo. Em alguns vídeos aí gravados que está aí à disposição, já aproveito e convido todos a vocês aí a vasculhar e olhar as outras gravações, os outros episódios. Vocês verão que em vários momentos eu cito que nós adoecemos ou nós somos um conjunto de situações que, se somadas, fazem com que sejamos o que somos ou adoecemos por esse conjunto de motivos. Então, se você está tendo problema financeiro, o único motivador nunca é o único motivador. Não é o pai, ou não é uma situação, não é o X, Y, é o conjunto. É igual o alfabeto, é A, B, C, D, E, F e até a última letra. Pode ser que em algum momento da vida, uma dessas letras, um dos fatos pode pesar mais nessa balança, nessa equação aí, e com isso ter sido mais determinante. Mas é um conjunto de ações que faz com que a gente tenha uma má gestão, ou um baixo conhecimento, ou ambos, e outras coisas que talvez eu não tenha citado, que nos gera problemas financeiros. Todos nós, Tânia, temos o nosso jeitão. Temos o nosso ego, temos a nossa personalidade, temos o nosso processo de aprendizado na infância, adolescência, tivemos os exemplos que nós fomos expostos na infância ou na adolescência que nos afeta, não são determinantes, mas têm um peso razoável no somatório do que nós somos hoje. Tem patologias psiquiátricas, que daqui a pouco eu vou citar, que nos impulsiona a tomar decisões equivocadas e, com isso, decisões ou sementes que foram plantadas do mal ou erradas, elas não vão dar bons frutos. Em algum momento, esses frutos a gente vai ter que colher eles, digeri-los, vendê-los ou pagá-los de alguma forma, e aí a gente passa por fases ruins da nossa vida. Daqui a pouco a gente vai tentar desnudar, exemplificar isso mais ainda, para vocês entenderem o que possa estar justificando alguns erros financeiros. 1, 2 ou 4 ou 5 motivos aí que fazem com que a maior parte das pessoas cometam esses erros. E os impactos que geram na saúde mental de uma pessoa que está passando por dificuldades momentâneas, vamos dizer, porque tudo na vida passa. Se você estiver passando pelaquela fase difícil que as contas não fecham, tem que parar, respirar,
ver, analisar o que de fato você pode fazer, o que não pode é você achar que não tem solução, porque tudo tem saída. E a saída, uma delas é manter o nível de controle, buscar uma ajuda de profissional. Por exemplo, a psicologia, nós que trabalhamos com comportamentos, com a psicoeducação, a gente faz você reestruturar, ver seus pensamentos, analisar comportamentos, o que de fato precisa ser mantido, o que dá para cortar, o que dá para limitar, para tirar, para causar menos sofrimento para você. Porque uma das coisas que acontece com quem está ali financeiramente meio que desorganizado ou muito desorganizado, é que vem os pensamentos catastróficos, aquela ansiedade que não deixa você dormir, que você sente vergonha de conversar com as pessoas, de buscar uma ajuda, você tem aquele pensamento catastrófico de dizer, meu Deus, eu não presto, eu não sirvo, eu sou um fracassado, quando na verdade não é isso, apenas você tem que ter o cuidado de tirar o descontrole, as finanças que não estão bem e cuidar de você, manter o autocuidado, buscar o equilíbrio. Porque se você que está nos assistindo estiver passando por essas dificuldades financeiras, claro que vão impactar na saúde mental, porque você não consegue de forma alguma raciocinar bem e às vezes a questão aumenta. Então veja o quanto é importante você buscar ajuda, um equilíbrio, que muitas vezes nós, enquanto profissionais da psicologia, sugerimos buscar a ajuda de um profissional psiquiatra quando a coisa já está meio grave, porque muitas vezes por se calar, por ter vergonha, por querer sozinho ver a saída e por não estar bem, estar ansioso, não tomar decisões assertivas, termina às vezes buscando, por exemplo, o uso de drogas, de álcool, para apagar, para não levar para a cama essas preocupações, porque a insônia é uma das coisas que infelizmente afetam, e tudo isso, o que é que a gente quer chamar a atenção? Na vida, como a gente já colocou aqui em outros episódios, como bem falou o doutor José Lourenço, e nesse episódio, nada é separado. A saúde, se você não está bem mentalmente, você não vai ter como gerir as suas finanças. Se as suas finanças não estão bem, você tem dificuldade de estar bem mentalmente. Então, o cuidado, a vida é o que a gente faz, a psicologia, a psiquiatria, e todos nós vivemos em busca do equilíbrio, não é? Não é só uma coisa, não só é um fator. Portanto, a gente convida você a pensar, você não é só suas contas, você tem a sua vida, você tem seu nome, você tem sua história e você tem que buscar e vai encontrar a saída. Não é isso, doutor? Sim, sempre tem a saída. Mas voltando para a origem, né? Falamos que sempre tem solução para tudo na vida. Pode não ser total, mas pode ser parcial. Um parcial melhora, aí de né? 70%, 80% ou 60%, acima de 50% já é válido, né? Agora, voltando para a origem, Tânia, agora há pouco eu citei possíveis situações que geram questões, problemas financeiros ou má gestão financeira. Eu acredito que dessas possibilidades, o maior motivador de pessoas que têm uma má gestão financeira seja a falta de estudo. Falta de estudo técnico formal, como tudo na vida. Eu acredito que... Planejamento, não é, doutor, também? Não é só planejamento, é ter o conhecimento técnico. Eu não quero nada, eu não quero que ninguém seja um economista muito longe, mas algumas informações básicas nós, seres humanos, temos que ter. Assim como eu acho que o ideal, se a gente quer ter um filho, estude o que é ter um filho. A gente aprende observando, mas também existe literatura formal para isso. Eu não quis ser médico quando eu tinha 17 anos, eu estudei, passei 6 anos, depois mais um tanto, para poder ser médico, depois ser psiquiatra. Então, existe o conhecimento formal que, nos tempos atuais, infelizmente, isso não está sendo tão valorizado. Está se valorizando muito a prática, eu acho legal, eu sou também do time de valorizar a prática, mas não da forma como está sendo conduzida atualmente, no presente momento. Então,
voltar para os estudos, aprender aprender o básico de matemática, mas bem aprendido, que não tenha dúvida, o básico de física, e aí sim ir avançando para uma economia financeira. Dessa forma, com um bom conhecimento, faz com que a gente, ao longo da vida, desde a infância e adolescência, colocar isso em prática, para quando a gente tiver o nosso orçamento individual, a gente conseguir errar menos. Porque errar, todos nós vamos errar. Com certeza, os maiores economistas, ou homens multimilionários, ou mulheres multimilionárias, elas cometeram alguns erros. Alguns, não vários erros ao longo da vida, mas só que teve muito mais acerto do que erros. E com o estudo técnico, fica mais fácil a gente errar menos. E quando for errar em menor proporção. E também quando for acertar com mais facilidade. Então, dos problemas financeiros que vão gerar, normalmente, na grande parte das pessoas, algum prejuízo emocional que pode ou não gerar uma patologia psiquiátrica. Porque senão a gente reforça algumas lendas urbanas ou algumas conexões indevidas que baixo recurso financeiro ou problemas financeiros obrigatoriamente levam a patologias psiquiátricas. Não existe essa conexão obrigatória. O que existe é que uma esfera da vida nossa importante, que é a esfera financeira, ela prejudicada, ela vai favorecer sintomas emocionais que podem levar a uma patologia psiquiátrica ou a prejuízos comportamentais que vão necessitar de uma consulta psicológica ou várias consultas no tratamento psicológico. Então, desse caldo que leva a problemas financeiros, eu acho que para a solução dele, mais fácil para todas as fases etárias de qualquer ser humano, é através dos estudos. Eu tenho na clínica, eu como psicóloga, atendo pacientes, é comum, com transtorno de ansiedade, e muitas vezes age por impulso. E é comum um relato de dizer que, no momento de desfavorável, de angústia, de ansiedade, com o telefone na mão, com os aplicativos, hoje a gente sabe que a facilidade de comprar, não é, doutor? E aí as pessoas faziam isso, compravam. Teve uma que chegou a vender o telefone dela, que não precisava, e comprou um mais caro. E depois que passava aquele momento de angústia, de ansiedade ou de algum transtorno, por exemplo, que pode já ter uma patologia, que muitas vezes leva numa fase de mania, de descontrole, infelizmente, a ter gastos e não avaliar se pode ou não, agir e ter esse descontrole. E uma das coisas que foi orientada para essa paciente é tirar os aplicativos de compras do celular dela. Porque se era recorrente o descontrole dela ver e não resistir, a orientação, a reestruturação cognitiva, a importância da terapia cognitiva comportamental, mudar comportamentos para mudar o resultado. Se você ter vários aplicativos ali, a facilidade de você comprar e depois você ver que você não deveria ter tido aquele comportamento, fica mais fácil evitar ir psicoeducando, porque a gente sabe que a psicoeducação é possível. E aí ela conseguiu tirar alguns aplicativos, diminuir essa impulsividade por conta de patologias naquele momento, e o controle financeiro vai se aproximando do real, porque saiba que é importante parar, fazer uma avaliação, ir cortando o que dá para cortando e vai ajustando. Nada a gente fala na psicologia, na psiquiatria, na vida da gente, não pode ser modificado. Eu acredito na psicoeducação, eu acredito que você, que tem um cartão de crédito, quantas vezes a gente sabe que as pessoas hoje têm 3, 4 cartões, quantas vezes você só precisava de um cartão ou de 2? Porque muitas vezes você não faz uso, não sai com ele na bolsa. Eu tenho pessoas que eu atendo que muitas vezes ela dizia, quando eu sugeria, deixa o cartão em casa, ela dizia, mas hoje a gente compra sem cartão. As facilidades
hoje são grandes para que a gente compre. Então, é você que tem que fazer uma estrutura ver o seu orçamento, fazer uma planilha, o que você pode gastar, o que você não pode, porque depois a conta é muito alta, tanto no seu bolso como na sua mente. Não vale a pena. A educação financeira começa logo cedo, deve começar. O doutor José Lourenço falou de uma forma muito coerente, sensata, sugerindo que a gente busque se informar. Muitas vezes você não sabe nem determinadas... Usam um dinheiro que não é teu, pede emprestado, usa 4, 5 cartões, não sabe calcular uma taxa de juros. Calcular uma taxa de juros, e aí fica um caminho sem volta que muitas vezes fazem com que pessoas se percam. A questão de ir para jogos, quantas vidas ceifadas com esses jogos aí, quantas pessoas perderam seu trabalho, deixaram de trabalhar porque não tinham cabeça de trabalhar. Imagina você chegar no seu trabalho e você ficar pensando nas suas contas que não fecharam, nas cobranças que você recebe. Quando você chega em casa, isso vai gerando cada dia mais uma perturbação de ordem que não é possível manter a sua saúde mental. Então, que você, que o doutor, que a gente tenha cuidado. Se eu ganho X, eu não posso gastar o quádruplo daquilo. É uma ilusão, não é? Sim. Eu quero acrescentar algo a mais na fala da Tânia, principalmente na questão comportamental. Eu gosto dessa linha de trabalho chamada TCC. Ela citou algumas formas aí comportamentais de reduzir esse prejuízo aos poucos. Uma foi colocar barreiras, né? O fato da gente não ter o acesso é uma barreira. Mas também tem várias outras técnicas, outras linhas de trabalho, como a psicanálise, que faz muito a gente olhar para dentro. O que nos impulsiona, o que nos move, crenças da infância que a gente carrega até a vida adulta. A nossa mente, Tânia, eu gosto às vezes de simplificá-la da seguinte forma: 50% dela é consciência, 50% é o inconsciente. Então, muitas vezes a gente olha para a nossa vida, mas por que eu estou me comportando dessa forma? Tenta ser racional o máximo que pode e não consegue achar explicações tão claras que são compatíveis com o grau de prejuízo que a pessoa possa estar tendo, não somente na saúde financeira, como em alguns outros aspectos da vida dela. Mas aí a explicação está no inconsciente. E aí que entra também outras linhas de trabalho, a psicanálise, outras linhas analíticas. Aí tem dezenas também que nos ajudam nesse olhar para dentro, mais aprofundado nesse aspecto do inconsciente, para tentar achar 1, 2 ou 3 explicações somadas a várias outras que tem também. Lembra que agora há pouco eu citei que nós adoecemos ou nos comportamos ou nos agimos por um conjunto de motivos? E às vezes a gente tem que ir trabalhando todos eles ao mesmo tempo para ter um certo sucesso no tratamento. Algumas pessoas sortudas, às vezes trabalham em 1 ou 2 fatores de adoecimento e já tem um grande avanço. Mas isso não é a regra, é a exceção, Tânia. Falando ainda sobre a origem dessas questões, desses problemas financeiros, falei agora há pouco da falta de educação formal, técnica, de como lidar com o dinheiro, um pouco da matemática básica, tudo básico, não é nada muito avançado. Aí no futuro a gente cobra algo a mais, mas o que é necessário de imediato é o básico que nós brasileiros, a maior parte, não temos. O Brasil, infelizmente, ocupa os piores índices educacionais do planeta Terra. Nós somos um país maravilhoso, me orgulho de ser brasileiro, mas nós somos campeões de algumas tragédias aí. E uma delas é a educação. Isso em todos os níveis. Nível superior, ensino privado, ensino público. E a gente precisa isso corrigir rapidamente, porque senão o mundo vai nos engolir, Tânia. Nós somos pensamentos que geram emoções e comportamentos. Por que você se comporta com 3, 4 cartões de crédito, com limites altíssimos, quando você muitas vezes sabe que não pode usar e termina usando?
E na terapia cognitiva comportamental, como em outras abordagens, nós também vemos e fazemos o seguinte questionamento socrático, que é o que a gente chama na clínica. Eu sempre chego para o paciente e pergunto: por que você se comporta assim? E quando a gente volta, doutor, para o passado, para a história, porque cada pessoa é única, cada um carrega a sua história de vida, muitas vezes veio de um aprendizado equivocado que gasta, depois vê o que fazer, porque eu não posso comprar o carro, mas eu mereço esse carro que é lindo, minha amiga, tem, eu vou ter também. Né? Então, o modelo, infelizmente, isso é uma crença limitante, foi o que foi passado. Então, todo comportamento a gente vai buscar entender de onde vem. Claro que no momento a gente tem, porque na terapia cognitiva comportamental a gente busca o momento, mas não tem como na psicologia, na vida, na psiquiatria, voltar ao passado. De onde vem esse comportamento? Então, a gente observa que muitas vezes é o aprendizado, porque a pessoa que muitas vezes conviveu no lar, onde as pessoas não tinham aquele controle, elas veem aquilo como umas atitudes normais e vão replicando. De onde vem eu ir para um restaurante chique, quando muitas vezes, claro que eu mereço, mas naquele momento eu não posso. Eu tenho um cartão de crédito que falta pagar. Quando eu sair de lá, vai aumentar muito mais o meu problema. Então, essa psicoeducação, essa maneira de você olhar para esse problema momentâneo, é importante combater para que você respire. Mas muitas coisas vêm de dentro, é de dentro para fora. Esse comportamento desajustado é de um aprendizado, doutor, é do nosso inconsciente, é do que ficou lá atrás nas nossas memórias, que a gente muitas vezes na psicoterapia ou em outras formas que a psicologia, porque a psicologia é uma só. Cada um busca o presente e o passado, usam a nomenclatura, mas não tem como, porque nós não somos só... O doutor José Lourenço, ele é hoje, mas ele tem a história da infância, sim, de quando chegou, da vida, do início, que somos começa acumulado, né? Acumulado. A vida da gente começa na vida aqui no útero, intrauterina. Se começa na vida intrauterina, a minha experiência foi uma, a sua é outra, a do doutor é outro. Quantas crianças estão aqui no útero e são amadas literalmente, a mãe deseja, e quantos outros a gente sabe que infelizmente vivem realidades diferentes. Tudo isso reflete um dia, em algum momento. E muitas vezes a pessoa diz: eu não sei porquê, eu não queria comprar, mas comprei. E aí é quando a gente volta para buscar essa história do passado, do inconsciente, das memórias, do aprendizado e das crenças, volto a falar, limitantes. Então, ao invés de você ter essa crença limitante dizendo que você é um fracassado, que está tudo acabado, que não tem mais jeito, vamos ver o presente. É o que a gente convida. O que é que você pode fazer? Que tal, ao invés de ter 4 cartões na bolsa, não reduzir para 1 ou para 2? Fica mais fácil de controlar. Porque uma coisa é certa, esses impactos no bolso, aquele sono que eu perco preocupada com as finanças que não estão como deve. Por que dizer que dinheiro é tudo? Claro que não é, mas sem dinheiro também não se vive. É impossível a gente ter a condição de sobreviver se a gente não tiver preocupação com as finanças. E hoje, no mundo onde a gente sabe que as pessoas querem sempre aparecer com... Muitas vezes você se preocupa em ter e não ser. Porque, infelizmente, alguns eles reforçam a fantasia que se você tiver naquele carro, daquela marca, você tem um valor. É a sua validação. Você precisa daquele carro para ser validado, para você se sentir bem e ser pertencente a esse grupo social. E quando, na verdade, outros, pelas crenças, pelo passado, pelo inconsciente, pelo que viveu, às vezes uma experiência boa ou não boa, ver que não vale a pena, para se sentir pertencente, para estar ali naquele restaurante, naquele carro bonito, muitas vezes perder o sono, perder a credibilidade e a saúde mental. Porque muitos que a gente recebe, o descontrole financeiro, a falta da saúde financeira, a única certeza que eu tenho, que você tem, é provável, e que o Dr. José Lourenço há de dizer, é que isso nos leva a caminhos de grandes
sofrimentos, não é isso, doutor? Sim, a palavra crença você utilizou em vários momentos de forma apropriada, mas eu quero me aprofundar um pouco mais e definir. A crença, queridos ouvintes, são verdades absolutas que nós criamos da Isso. nossa mente, São passadas, né? às vezes na infância, às vezes na adolescência, ou em qualquer momento da vida. Algumas nós criamos, outras a gente aprende, somos afetados pela sociedade, pela família. Algumas nos limitam e até se trabalha bem com elas. Outras são crenças, eu até gosto de falar, eufóricas, fantasiosas, tipo, não tive tal fato ou tal objeto na minha infância ou adolescência, mas quando eu conseguir ganhar tal dinheiro ou tal renda, vou comprar. E às vezes você não está nem com uma renda e nem com uma bagagem de recursos, um patrimônio que justifique você comprar tal item. Mas aquela crença que você carrega desde a infância ou não importa desde quando, os obriga inconscientemente, os conduz a você comprar tal objeto. E aí gera problemas financeiros. Voltando ao tema do nosso episódio, né? E com isso, paga-se o preço no futuro. Eu quero agora, Tânia, inverter essa equação. Nós iniciamos falando de problemas financeiros, gerando problemas emocionais, prejudicando a saúde mental. Agora vamos partir do princípio de patologias psiquiátricas afetando, causando prejuízos financeiros. Talvez a mais notória das patologias psiquiátricas é o transtorno bipolar na fase de hipomania ou mania, aonde a pessoa fica grandiosa, algumas de uma forma mais discreta, outras de uma forma muito exacerbada, e dessa forma ela perde um pouco de noção de dinheiro ou acredita que o dinheiro virá de alguma forma, que está com várias ideias brilhantes, que elas vão ser realizáveis, às vezes a curto ou então a médio prazo, e que não é problema gastar, comprar, doar, pagar, rasgar recursos financeiros, e aí com isso paga o preço no presente, às vezes a curto prazo. Então, essa patologia não são todos os portadores de transtorno bipolar, não importa se é o tipo 2 ou tipo 1, ou ciclotimia, ou do espectro bipolar, não são todos que apresentam prejuízo na esfera financeira por essa grandiosidade, mas alguns afetam essa questão financeira e causam prejuízos sérios. Outras patologias, TDAH. O TDAH acaba que ele é impulsivo, às vezes para compra, mas ele é impulsivo também para outras atitudes que vão gerar prejuízos financeiros pelos atos. Um exemplo, impulsivo e imprudente no trânsito, e aí comete batidas, acidentes de trânsito, ou então recebe muitas multas que vão ter que pagar essas multas, ou custear o ressarcimento de prejuízos que possa ter. É impulsivo em relação a atritos na comunidade, brigas. Hoje mesmo eu atendi um rapaz com 18 anos, TDAH, com a apresentação típica já desde a infância, e infelizmente o TDAH levou a ele a cometer, não somente o TDAH, porque a gente não pode ser simplista, sempre um conjunto de motivos, mas o TDAH teve um peso muito grande, porque ele é muito impulsivo, a ele cometer ilegalidades e ele está judicialmente respondendo por todas elas, com 18 anos. E nós sabemos que quando envolve a justiça, tem custos financeiros altíssimos, custeando advogados, custeando os custos processuais que são caros, ressarcir danos que foram causados a essas pessoas que foram prejudicadas pela impulsividade desse paciente, e tudo isso gerando problemas financeiros, não saindo aqui do tema da nossa aula, do nosso podcast. Então, e a gente precisa tratar. Então, muitas vezes a gente acha ou simplifica uma patologia
em 1 ou 2 ou 3 sintomas, mas muitas delas têm apresentações múltiplas, com vários sintomas e prejuízos. E às vezes a gente não dá um olhar devido a esse sintoma, acha que às vezes é uma questão psicológica, ou que é uma crença, ou que é um desejo da infância que ele quer realizar agora, então ele tenta usar argumentos para justificar tal comportamento ou tal fato ocorrido, mas na verdade, esse ato, ele foi construído, é um quebra-cabeça que é feito de várias peças. Por Às vezes tem isso, uma peça muito grande ali, Tânia, que está preenchendo aquele quebra-cabeça, mas tem várias outras pecinhas pequenas que estão ali, somadas. daí a importância. Muitas vezes o paciente chega e diz: quanto tempo eu vou ser atendido? É a história de vida. O seu comportamento vem de onde? É um aprendizado? É uma crença? É algo que você viveu lá atrás que não foi bem orientado? É a falta do conhecimento técnico ou é uma patologia? Porque, como a gente falou e o doutor reforçou, quando se trata de patologia, a gente tem que, principalmente, nunca julgar é descontrole. E aí vem muitas vezes, não é, doutor? Gente, Ou simplificar. ou simplificar. Se existe uma patologia, ela deve ser respeitada, tratada e saber quais as consequências naquela fase de mania, ou como o doutor colocou, que você tem aquele poder de compras absurdas e quando passa aquilo, os problemas estão ali. Por isso que eu muitas vezes, quando eu atendo muito, é muito comum na clínica, a gente tem vários pacientes com transtorno de bipolaridade, ansiedade. Essa paciente mesmo que ela não segurava, não se controlava, era o TDAH. Ela era imediatista, ela não se controlava. E aí a gente vai identificando o porquê e criando técnicas. Uma delas é que a gente, quando a gente está ali no momento de ansiedade, de impulsividade, quando você para, quando você respira, é bom a gente treinar nossa respiração sempre, não só nos momentos e nas fases difíceis, porque às vezes a fase é tão difícil que você não consegue, mas nossa mente, ela demora um pouco para a gente voltar num momento de tensão, num momento que a gente fica sem saber que fazer por cerca de 17, 18 minutos. Quando você para, ao invés de agir por impulso, respira. Inspira, respira. Faz aquele momento de reflexão. Você depois tem tempo para você não agir com aquela impulsividade e muitas vezes evitar mais um problema, mais uma conta, mais um boleto para você pagar. É importante que a gente, antes de julgar fulana, cicrana que compra tudo aquilo, tem pessoas que compram, vão numa boutique e compram não tiram nem etiqueta, muitas vezes nem sequer precisa, mas elas agem, elas muitas vezes se sentem validadas porque vão ali, são bem tratadas, por exemplo, e no dia a dia elas precisam disso porque é o único lugar que elas são bem tratadas, muitas vezes é naquele lugar que ela vai lá comprar e ela termina sem pensar tendo aquele ato. E o cartão, quando vem, é aquela fatura que nem sequer podia ser olhada, muito menos adquirida. Então, respeite tuas patologias, cuida, vai ao médico, vem fazer terapia, a psicoterapia, você procura abordagem, você procura o profissional da psicologia, porque este é um profissional capaz com técnicas para buscar, é patologia ou é crença ou é aprendizado? O que é que está te levando a muitas vezes agir por compulsão, não é isso? E dividir, e para poder tentar entender o que está acontecendo. A Tânia agora citou algumas situações que alguma delas pertence ao mundo da psicologia. Não existe essa questão de patologias psicológicas e patologias psiquiátricas. Não. Na literatura atual, ou a mais pacificada, a gente não divide dessa forma, mas humildemente, eu gosto, para o meu entendimento e para alguns pacientes, e eu quero ilustrar aqui nesse momento para vocês, para os senhores e senhoras, que algumas situações são motivadas principalmente por questões psicológicas. Aí tem dezenas de situações que podem causar isso. A Tânia falou agora há pouco sobre um ser humano que vai numa loja e lá é muito bem tratada, é validada naquele momento e aí comete excessos.
Se esse ser humano tivesse nenhuma patologia psiquiátrica, química, biológica, que está lá a impulsionando para esse ato, para esse erro, aí vem uma questão de fragilidade do ego. O ego desse ser humano fragilizado precisa que alguém cuide daquele ego, Valide, né? mesmo que seja por poucos segundos ou minutos, dê uma ilustrada, um beijinho aqui, um beijinho ali, e aí ela se sente pertencida momentaneamente àquele momento, àquela situação, e comete esses excessos. Aí seria um ser humano que estaria sendo motivado por uma única situação a cometer excessos financeiros. Mas isso é a exceção. Geralmente as pessoas cometem falhas nesse ambiente financeiro motivadas por várias situações, motivações psiquiátricas e motivações psicológicas. Agora há pouco, na minha fala anterior, eu citei 2 situações psiquiátricas que às vezes podem estar até associadas à bipolaridade e o TDAH. Vou citar agora várias outras patologias psiquiátricas, transtorno de acumulação, que leva a pessoa a gastar de forma excessiva, às vezes num único objeto ou vários objetos diferentes. O próprio transtorno de ansiedade. Algumas pessoas, por aquela apreensão que está vivendo, quando se compra ou quando se come um bom alimento, ou alimentos altamente prazerosos para aquele ser humano, libera substâncias do prazer no nosso organismo, que nos dá uma tapeada ali por alguns minutos ou horas, ou então compra determinadas situações, coisas, né, objetos ou momentos, né, porque não são só objetos que levam a gente a ter gastos excessivos, momentos também são caros e gera problemas financeiros sérios também, e aí tenta utilizar isso como remédio, como um dos remédios ali para aplacar, mas não é o remédio adequado. Cometer algum excesso, uma vez por mês, em alguns momentos do ano, todos os seres humanos em algum momento cometem, uns mais, outros menos, mas aí é aceitável. Por ano, não é toda semana ou 3 vezes por mês, né? Então, existe esse equilíbrio, essa temperança que um bom psiquiatra e um bom psicólogo vai, na hora que estiver captando as informações, ele vai fazendo essas reflexões internas e, no final, ele levanta hipóteses diagnósticas do que pode estar acontecendo e caminhos para poder ter uma solução total ou parcial para essa situação. Lembrando que o tratamento psicológico / psiquiátrico não é uma corrida de 50 metros ou de 100 metros, é uma maratona. Ou, no mínimo, uma meia maratona. Exato. Então, é uma jornada, uma caminhada que ela tem que ser iniciada. Não é só vitórias, não é só sucesso, é altos e baixos como tudo na nossa vida. Mas eu tenho convicção e falo isso com toda certeza que o saldo final é positivo, extremamente positivo. Quando se faz essa jornada psiquiátrica / psicológica, a gente consegue ter bons resultados, não somente nessa esfera financeira, como um todo. Esse processo de autoconhecimento que a gente faz, principalmente quando a química cerebral está bem ajustada através de um tratamento prévio ou de uso de medicamentos, porque tem algumas situações psiquiátricas que, como qualquer outro grupo de patologia de outras especialidades, o tratamento é crônico e tudo bem, tem que usar o remédio por 10, 20, 30 anos, até quando Deus permitir, para quem crê nesse ser, como eu creio, e com isso você vai ter condições químicas para facilitar esse autoconhecimento. Quantas pessoas às vezes estão nesse processo de estudar a si mesmo, de autoconhecer-se, ou de ficar somente, entre aspas, na psicologia e não procura um psiquiatra para fazer essa análise, às vezes por preconceitos do passado, às vezes por preconceito do próprio terapeuta que está e do psicólogo que está acompanhando, porque também existe preconceitos dentro da psicologia ou da psiquiatria contra a psicologia, isso em pouca proporção, mas raramente a gente vê um outro colega com essa resistência. Então, vocês, ouvintes aí,
Escutem o seu coração quando vocês verem, estou precisando de um psiquiatra. Se tiver outras pessoas ou profissionais aí aconselhando o contrário, não siga. Não siga essas orientações que no fundo do seu coração você sabe que precisa de um psiquiatra. E quanto mais você adia essa procura, esses prejuízos que nós estamos citando na esfera financeira e outras esferas da sua vida, isso vai se agravando. É importante ressaltar que o processo do autoconhecimento na psicoterapia acontece. E em acontecendo, o psicólogo, a psicóloga, o profissional que você confia, que deve sempre dar uma olhada, tem CRP, o profissional que ele tem respeito e conhecimento, ele tem que saber avaliar a necessidade na escuta qualificada do paciente e muitas vezes, no momento certo, de onde vem esse descontrole? Qual é o motivo? Ele é comportamento ou ele é questão de patologia? Patologia é impossível. Se for patologia, precisa, por exemplo, um transtorno de borderline. Precisa de um acompanhamento do psiquiatra. Então, nada é sozinho, nada é só. De onde vem esse descontrole? Tudo tem que ter uma escuta qualificada, ser bem estudado, avaliado as condições gerais para que a gente tenha realmente um prognóstico e tome as decisões assertivas. O que não é assertivo é você ficar ignorando que as tuas finanças não estão, se não estiverem indo bem, se isso você se identifica com isso, enfrente, olhe, corte o que der para cortar, busque a ajuda de um profissional que você conheça e, com certeza, com as mudanças necessárias, ou buscar um psiquiatra, ou mudanças comportamentais, você consegue enxergar que você merece sim comprar isso, comprar aquilo que você tanto sonhou, mas que muitas vezes naquele momento é hora de parar, de respirar e de segurar um pouquinho, organizar as finanças, fazer uma planilha. Isso, quantas pessoas? Você já fez suas planilhas? Quanto você recebe? Quanto você pode gastar? Às vezes a gente vai vivendo e não vai olhando, e quando pensa, a coisa já está meio que bem desorganizada. Mas não desanime, nunca é tarde. O importante é que você tenha essa consciência que não tem como você ter uma vida saudável sem você ter suas finanças também controladas, porque saúde mental e saúde financeira são interligadas. Como muitas coisas na nossa vida, não tem como separar uma da outra. Não tem como dormir bem quando você sabe que no outro dia você tem as contas para pagar, você tem tantos boletos, tantas coisas para você dar conta, para sobreviver. Não sobrevive sem dinheiro, não é? Tudo é custo, não dá para viver só achando que de fé, enfim, o dinheiro passa por toda a nossa existência, é necessário. Sim. Agora, o controle é fundamental. E para ter o controle e saber gerir, quantas pessoas ganham pouco e vivem tranquilas? Quantos ganham muito e elas terminam se perdendo? Então, é entender. E na psicoterapia, a gente faz com que as reflexões, os questionamentos socráticos e a nossa escuta qualificada, o profissional da psicologia, ele vai entender de onde vem esse comportamento. É patológico ou não? Como direcionar esse teu momento difícil, mas com certeza passageiro, que é a conta que não fecha. E quando a conta não fecha, não é fácil, mas tenha certeza que é possível passar. Nesse momento aí, Tânia, estamos agora já no caminho da solução, né? Estamos aqui na reta final da gravação desse episódio e você finalizou bem a sua fala, mostrando já caminho de solução, que é onde eu quero começar agora a minha fala final, que o caminho principal que eu vejo é aceitar que está tendo problema e o próximo é buscar ajuda. Então,
às vezes o paciente, o ser humano, até busca ajuda, mas não aceitou, de fato, internamente, que está precisando de ajuda. Então, quando você aceita, você fica com o coração aberto para poder buscar a solução e deixar que as pessoas que o cercam, se todo mundo tem um amigo, um colega, ou tem uma instituição, uma igreja que pode ajudá-la, ou outras esferas da vida, o que se apresenta, que Deus e o universo abrem para a gente. Então, quando a gente aceita, fica mais fácil buscar e ter a solução desse problema. Tem um brilhante psiquiatra das redes sociais que ele fala que, ele brinca, né? Ele fala, aceita que dói menos. Mas isso é um fato. E aí, depois de aceitar, pedir ajuda e iniciar o tratamento. Aí procure um bom psiquiatra, um bom psicólogo, pondere aquilo que está sendo dito. Nós, profissionais da saúde mental, não somos o dono da razão, muito longe disso. O que a gente tem é um certo conhecimento a mais do que a média da população, que nos ajuda a gente conduzir essa pessoa a ter mais clareza. O psiquiatra, de uma forma química, a química do cérebro, quando está bem ajustada, nos dá clareza para enxergar situações e, com isso, buscar a solução e até facilitar o tratamento psicológico. Quantas pessoas que, às vezes, não está indo como deveria andar no processo psicológico, porque quimicamente está travada. Hoje, falando novamente de um paciente que eu atendi hoje uma maravilhosa e brilhante psicóloga que é minha paciente de São Paulo, via telemedicina. Ela me falou, José, essa semana eu demiti, entre aspas, uma paciente que tem uma alta resistência ao uso de medicamentos. Ela tem uma formação muito boa e elas consegue identificar muito bem quando o paciente precisa, de uma forma rápida, ou a curto e médio prazo, de uma abordagem psiquiátrica química. E essa paciente, logo na segunda sessão, ou na terceira, não me recordo agora, já verbalizou de uma forma muito clara a total repugnância e resistência ao uso de remédios psiquiátricos. Ela falou, olha, ela pensou internamente, né? Essa resistência está tão grande que é difícil quebrar. Muito difícil quebrar. Aí ela encaminhou para um outro profissional que talvez tenha mais habilidades para conseguir quebrar essa resistência desse paciente e tentar mostrar a importância da psiquiatria e ajudá-la também, o paciente, a avançar do ponto de vista psicológico até os limites daquela dupla, da psicologia, do paciente, desse conjunto aí. Então, a psiquiatria, quando bem gerida, quando bem aplicada, auxilia bastante, tá bom? Então, convido vocês a aceitar que está doente, a buscar ajuda, não tenham vergonha de compartilhar qualquer situação com seu pai, com a sua mãe, com seu irmão, a sua esposa, seu amigo, tá bom? Com seu padre, com seu pastor, com alguém que você tem alguma crença e esteja essa figura religiosa lá presente nessa comunidade, tá bom? Que é o caminho a ser seguido. E dessa forma, buscar a solução, tá bom? Agradeço a todos vocês. Para me procurar, para me achar, é no Instagram, drjoselourenço.psiquiatra. Lá tem todas as informações. A Tânia vai falar um pouco mais aí para vocês. A forma como a gente lida com as questões, se o problema existe, se está passando por uma crise financeira, a forma como você vai lidar com isso vai fazer toda a diferença. Então é importante que você pare, analise, procure profissionais que você confie, porque com um profissional que está ali, muitas vezes está no processo, as patologias como ansiedade, como quadro de depressão, como também a bipolaridade, entre outras, pode colaborar, reforçar comportamentos inadequados que muitas vezes você não consegue entender o porquê e não adianta a gente brigar com a patologia a gente abraça
e cuida. Se for, por exemplo, uma questão de aprendizado equivocado, de comportamento de descontrole, a psicoterapia vai também fazer com que você reflita, a gente vai ver de onde vem esse comportamento. Não importa se é uma patologia, não importa se é um aprendizado, não importa. O que importa é você saber lidar com isso, admitir, aceitar, enfrentar e saber que tudo passa. É sempre um prazer estar aqui, eu e o Dr. José Lourenço, falando com você, que com certeza vai compartilhar esse episódio, vai seguir a gente e vai se inscrever e a gente para encontrar. O Dr. José Lourenço já falou onde encontrá-lo e eu te digo, Tânia Lopes, psicóloga Tânia Lopes. Assim você me encontra nas redes sociais. Eu trabalho com a psicoeducação. Eu acredito na psicologia, eu acredito que nós, seres humanos, podemos aceitar as nossas patologias, mudar nossos comportamentos e, com isso, modificarmos a nossa realidade. O momento agora não pode não estar sendo fácil para você ou para alguém próximo a você, mas tenha certeza que buscando ajuda adequada, você vai conseguir sair disso. Eu atendo de forma online e atendo também no presencial. Então, segue o meu Instagram, que é Psicóloga Tânia Lopes, e o nosso podcast Acolher Mentes. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal.